5 da manhã, 27 de março de 2003. Numa fazenda em Bradford, ouvem-se 2 tiros. Às 9 da manhã, um menino de 4 anos chega sozinho ao jardim de infância, sem entender o que acabou de vivenciar. E os detetives começam a desvendar um caso que os levará ao suspeito mais inesperado. Às vezes, os crimes são planejados com tanto detalhe que se tem a impressão de que o culpado conseguiu realmente enganar a justiça. Mas a perseverança e a atenção aos detalhes muitas vezes superam a preparação mais sofisticada. Jack e Linda Myers eram donos de uma fazenda na tranquila cidade americana de Bradford, no estado de Ohio. A população era de cerca de 2.000 pessoas. 10 anos antes, eles começaram a viver juntos e, 3 anos depois, casaram-se. Tinham à sua disposição uma casa espaçosa e 40 acres de terra. A propriedade estendia-se até o horizonte, campos, um pequeno bosque na fronteira distante, um velho celeiro perto da entrada. Linda tinha uma filha chamada Amber. Ainda adolescente, ela engravidou e deu à luz um menino, Damon. Jack e Linda não fizeram um drama da situação delicada. Pelo contrário, apoiaram Amber incondicionalmente. O bebê nasceu no final de 98. O casal assumiu imediatamente a principal responsabilidade pelo neto, providenciando tudo o que ele precisava, e depois passaram a criá-lo como se fosse seu próprio filho. O quarto de criança foi montado no 2º andar, junto a uma janela com vista para o pomar de macieiras. Para eles, era fundamental que Amber recebesse uma educação e pudesse construir uma vida independente. Jack e Linda eram respeitados pela comunidade, e havia muitas razões para isso. Tudo o que faziam era bem-sucedido. Os familiares lembravam-se de ambos como pessoas incrivelmente alegres e ativas. Eles viviam a vida ao máximo. Isso dava-lhes força não só para serem o pilar da família, mas também para gerir os seus negócios com sucesso. O casal geria uma pequena pizzaria no centro da cidade, um estabelecimento na esquina da Main Street, com uma placa vermelha e 6 mesas no interior. Eles também compravam e restauravam carros. Em frente à casa, havia sempre 2 ou 3 carros à venda. Além disso, Jack possuía imóveis e carros que alugava. Em 2003, ambos os cônjuges já tinham passado dos 50 anos e a sua situação parecia mais do que estável. Amber já tinha crescido, casado, embora ainda estivesse na faculdade. Ela alcançou a independência financeira e vivia com o marido na sua própria casa. A jovem mãe finalmente podia sustentar o filho sozinha. Por isso estava planejado que Damon se mudaria definitivamente para junto dela no verão. No entanto, o contato com os avós não foi interrompido. Amber e o marido viviam a apenas meia hora de carro da fazenda. Damon voltava para a avó todos os fins de semana e ajudava o avô a alimentar as galinhas. A família prosperava. Mas, na manhã de 27 de março de 2003, tudo mudou. Às 9h15, um operador dos serviços de emergência recebeu uma chamada estranha. Era uma educadora do jardim de infância local. A sua voz tremia. Ela estava muito agitada e relatou que uma criança tinha chegado, sozinha, toda manchada de sangue. O menino de 4 anos chamava-se Damon. Ele vivia a cerca de 1 quilômetro do jardim de infância, na fazenda dos seus avós. A educadora não entendia o que estava a acontecer. A criança estava coberta de sangue, mas não estava ferida. Ele insistia que os seus avós tinham derretido e que não conseguia contactá-los. A mulher fez uma pausa e depois acrescentou em voz baixa: "O menino está com medo." Com base nesta informação, o operador enviou uma patrulha tanto para o jardim de infância como para a fazenda dos Myers. Um dos agentes foi à instituição pré-escolar. Encontrou uma criança com as roupas literalmente cobertas de manchas de sangue, castanhas escuras, já secas.
Os educadores já tinham conseguido limpar a sua pele, mãos e rosto. Um exame cuidadoso revelou que o menino não estava fisicamente ferido. Ele continuava a repetir que os seus avós tinham derretido em casa. O agente agachou-se, tentando estabelecer contato visual. Damen olhava para o lado, apertando um carrinho de brincar na mão. Enquanto isso, outros agentes chegaram ao rancho. O carro parou na entrada. O cascalho rangeu alto sob os pneus no silêncio da manhã. A primeira coisa que notaram foi a porta da frente escancarada. O vento soprava no hall de entrada, agitando a cortina. Os policiais entraram com as armas em punho, chamando em voz alta pelos donos. Silêncio. Apenas o ranger de uma tábua do soalho algures. Atravessaram a sala de estar. Na mesa de centro havia uma chávena de café por beber, e depois dirigiram-se ao quarto do casal. Lá, na cama, jaziam Jack e Linda, sem sinais de vida. A roupa de cama estava completamente ensopada, com manchas escuras a espalharem-se até às bordas do colchão. Sangue escorria da boca e do nariz de Jack. O homem tinha um ferimento de bala na nuca, um orifício de entrada nítido, sendo o de saída quase invisível devido à sua posição. A quantidade de sangue não deixava dúvidas, já não havia nada a fazer. Jack tinha perdido demasiado. Ambos os corpos estavam frios. Um dos agentes tocou no pulso de Linda. Não havia pulsação, a pele estava cerosa. Os polícias perceberam. As vítimas tinham morrido há muito tempo. O médico legista determinaria mais tarde a hora da morte, por volta das 5 da manhã. Entre os disparos e a chegada da patrulha passaram-se mais de 4 horas. Os agentes continuaram a inspecionar, verificando cada divisão. Moviam-se lentamente, com as armas prontas. Na casa de banho, uma torneira mal fechada pingava ritmicamente. Na cozinha, uma frigideira suja no lava-loiça, uma panela vazia no fogão. Descobriu-se que não havia mais ninguém na casa. Tornou-se evidente. O atirador perigoso que matara o casal estava à solta. A julgar pela posição dos corpos, o ataque ocorreu durante o sono. Ambos foram baleados a queima-roupa, um após o outro. Jack, de 51 anos, nem sequer teve tempo de se mover. Ele estava deitado de costas, com o braço direito atrás da cabeça, uma posição de relaxamento total. Provavelmente foi morto primeiro. Linda, de 55 anos, aparentemente ouviu o barulho e talvez tenha tentado levantar-se. O seu corpo estava virado para a beira da cama, com uma perna quase a tocar no chão. Mas ela também foi instantaneamente baleada na cabeça. É estranho que o som de 2 tiros não tenha acordado a criança, embora tenha sido isso que lhe salvou a vida. Ou talvez o menino tenha acordado, mas não tenha percebido que eram tiros. O quarto da criança ficava do outro lado do corredor, com a porta entreaberta. Após a conversa com Damon, o menino foi colocado sob custódia protetora. A sua localização foi mantida em segredo até mesmo dos familiares, o que se tornou um estresse adicional tanto para a criança como para a mãe. Os investigadores precisavam de conversar detalhadamente com o menino. Muitas coisas precisavam de ser esclarecidas, mas o principal era garantir a sua proteção contra o criminoso, cujo motivo permanecia incerto e que poderia regressar. Acreditava-se que a criança era a única testemunha capaz de fornecer informações valiosas. Um dos detetives foi à casa de Amber para dar a trágica notícia. Ela abriu a porta ainda sem entender. O detetive tirou o chapéu. A mulher começou a chorar antes mesmo de ele terminar de falar. Ela queria desesperadamente ver o filho, temendo que ele também tivesse sido ferido. A jovem mãe foi tranquilizada. Explicaram-lhe que o menino estava sob proteção e não corria perigo. Amber estava disposta a ajudar na investigação, mas não fazia ideia de quem poderia querer a morte dos seus familiares.
Ela sentou-se no sofá, apertando uma fotografia nas mãos, o último retrato de família tirado no Natal. Entretanto, a notícia do ataque à família Myers espalhou-se pela cidade. Em lugares como aquele, as notícias viajam rápido. À hora do almoço, já todos sabiam. A comunicação social cobriu o incidente de bom grado, embora sem declarações bombásticas. Já havia versões assustadoras suficientes. Vizinhos e conhecidos acreditavam que o sucesso do casal nos negócios poderia ter sido a causa da tragédia. Os imóveis e carros que Jack vendia e alugava poderiam ter provocado o ataque. Frequentemente, durante despejos e apreensões de bens por dívidas, as pessoas sentem-se vitimizadas, mesmo que seja justo. Contudo, a verificação dessas suposições não deu resultados. Os detetives investigaram todos os inquilinos. Os álibis foram verificados e ninguém tinha um motivo sério. Após as reportagens televisivas, surgiram muitos cidadãos preocupados que contactaram a polícia com informações, querendo ajudar na investigação. Mas as pistas eram difíceis de seguir. Apenas uma pareceu interessante. Uma vizinha dos Myers, uma senhora idosa que vivia a 2 casas de distância, viu uma carrinha desconhecida na área deles às 4h40 da manhã, de 27 de março. Escura, talvez azul ou verde, ela não conseguiu ver bem na penumbra do amanhecer. A carrinha movia-se lentamente, com os faróis apagados. As pessoas estavam alarmadas. Nada semelhante acontecia na região há décadas. O último crime grave registado ali fora nos anos 70 e tinha sido um roubo a uma loja. Os peritos criminais trabalharam no local. A carrinha branca da perícia ficou estacionada em frente à casa até à noite. Conseguiram traçar a trajetória dos projéteis, o que ajudou a determinar a posição dos corpos de Jack e Linda. Eles foram, de facto, apanhados de surpresa. Na cave, foram encontrados sinais de arrombamento, arranhões na moldura da janela, um trinco forçado. E tudo apontava para um motivo pessoal. Além disso, ficou claro, o criminoso conhecia bem os falecidos. Ele sabia que a única forma de entrar na casa sem ativar o alarme era pela cave. Não havia sensores lá. Jack planejava instalá-los, mas continuava a adiar. Era claramente alguém do círculo próximo das vítimas. No rancho, não foram encontradas impressões digitais. Parece que o assassino usava luvas. No entanto, foram descobertas pegadas de sapatos, nítidas, em sangue seco no linóleo do corredor. De tamanho pequeno, cerca do número 39. Não se descartava a possibilidade de a arma ter sido manuseada por um adolescente ou por uma mulher de constituição frágil. Um dos peritos fez um molde de gesso. Trabalhava em silêncio, concentrado. Quando os investigadores começaram a trabalhar na casa dos Myers, consideraram a hipótese de um assalto que correu mal. Esta foi rapidamente abandonada, pois foram encontrados objetos de valor por toda a casa. Dinheiro num envelope na cômoda, cerca de $300. As joias de Linda numa caixa no tocador, cartões bancários na carteira de Jack. Para Jack e Linda, isso era normal. Ambos possuíam bens, eram pessoas abastadas e geriam os seus negócios com sucesso. Não tinham dificuldades financeiras. Além dos objetos de valor intactos, os falecidos não tiveram a menor hipótese de se defender, muito menos de afugentar um ladrão. A hipótese foi definitivamente descartada. Percebendo isso, os detetives começaram a trabalhar na teoria de um duplo homicídio premeditado. Parecia um ataque cruel e a sangue frio, claramente motivado por razões pessoais. Mesmo em teoria, parecia incrível que um completo estranho simplesmente entrasse na casa de alguém de madrugada e matasse pessoas a dormir sem motivo aparente. Isso não é característico nem de maníacos ou assassinos em série. Além disso, considerando o alarme desligado, os investigadores focaram-se no círculo mais próximo das vítimas, procurando suspeitos.
Durante a investigação, descobriu-se que Jack tinha 2 filhos de um primeiro casamento, Greg Myers, de 25 anos, e Travis Myers, de 28. Eles cresceram com Jack, Linda e a filha dela, uma grande família. Um vizinho do casal assassinado, um homem de 60 e poucos anos que vivia na fazenda em frente, contou que ambos os filhos tinham uma relação tensa com o pai. Ele viu-os a discutir na varanda da casa no verão anterior. Parecia que qualquer um deles poderia ter um motivo. No entanto, nem todos apoiavam esta versão. Ambos os jovens pareciam amigáveis, positivos e mantinham laços calorosos com a família. No casamento do pai com Linda, o filho mais novo foi o padrinho. Esteve ao lado dele, sorrindo em todas as fotografias. Ambos eram descritos como educados e amigáveis. Passaram a maior parte da infância naquela mesma fazenda com a família. Todos os vizinhos os conheciam desde pequenos. Nenhum deles tinha antecedentes criminais. Além disso, eram próximos do pai. Os jovens pareciam assassinos muito improváveis. Mas Jack não tinha tido outros conflitos evidentes recentemente, pelo que esta pista precisava de ser investigada mais a fundo. O vizinho informou à polícia que o filho mais novo tinha sérias dificuldades financeiras. Além disso, ele viu Greg a discutir com a madrasta e o pai várias vezes. Parece que ele não gostava da mulher, evitava falar com ela, e Jack estava preocupado com a instabilidade e os problemas do filho. A última vez que o vizinho ouviu a discussão deles foi em fevereiro. As palavras chegavam através de uma janela aberta. Ambos os irmãos foram chamados para interrogatório separadamente. Quando Greg entrou pela primeira vez na esquadra da polícia, os detetives notaram que ele parecia abatido. Os ombros caídos, o olhar no chão. O jovem explicou que era devido à tragédia. Sentou-se numa cadeira, pousou as mãos na mesa, os dedos tremiam. Durante a conversa, tentaram descobrir onde ele estava na madrugada do crime. Ele afirmou que dormiu durante a noite e saiu cedo para o trabalho, por volta das 4. No entanto, o rapaz mantinha-se confiante e não levantou grandes suspeitas. Respondia de forma clara, sem hesitar. O irmão mais velho também parecia abalado no interrogatório. Os olhos vermelhos, ou não tinha dormido ou tinha chorado. Ele forneceu um álibi sólido, afirmando que esteve a noite e a manhã inteiras no trabalho, localizado a cerca de 50 quilômetros da fazenda da família. Turno da noite numa fábrica. Como prova, mostrou até a folha de ponto, carimbada pelo supervisor, o que parecia convincente e confirmava as suas palavras. Uma prova importante encontrada no local do crime foram as pegadas de sapatos. Os sapatos do irmão mais velho foram imediatamente verificados. Descobriu-se que ele usava sapatos 2 números maiores, 41. Esta discrepância foi suficiente para diminuir a suspeita sobre ele. Ele colaborou de bom grado, expressou o desejo de ajudar e queria muito descobrir quem tinha atacado os seus pais. Falava calmamente, sem nervosismo. Travis concordou em fazer o teste do detetor de mentiras, que passou com sucesso. Os sensores não registraram qualquer pico, e também permitiu voluntariamente que os polícias revisassem a sua casa. Eles foram lá à noite e passaram 3 horas. Não encontraram nada suspeito no interior. No final, esta linha de investigação pareceu um beco sem saída. No entanto, o irmão mais novo não foi descartado, embora o seu número de sapato também não coincidisse. Ele usava o 43. Agora, os polícias decidiram conversar mais detalhadamente com Damon, de 4 anos, que finalmente se tinha recomposto. A criança tinha recuperado do choque. Deixou de se assustar com sons altos. Queriam saber o que ele viu e ouviu naquela noite e manhã em que os seus avós foram mortos a tiro. Segundo Damon,
Ele acordou na madrugada de 27 de março de 2003 com um barulho estranho. Não era um grito nem um estrondo, algo abafado, pesado. Mal abriu os olhos e olhou para a entrada do seu quarto. A porta estava entreaberta e a luz do corredor passava pela fresta. Para seu horror, o menino viu uma grande figura verde, alta, larga. A criança assustou-se imediatamente e decidiu: se fingisse estar a dormir, o monstro iria embora. Fechou os olhos com força, parou de respirar. E assim aconteceu. A figura passou, ouviram-se passos a descer as escadas e ele voltou a adormecer. A psique infantil funcionou como um mecanismo de defesa. De manhã, Damien acordou sozinho. Achou logo estranho. Normalmente, era a avó que o acordava para se prepararem para o jardim de infância. Ela entrava, abria a cortina, dava-lhe um beijo na testa. A criança ficou preocupada que pudesse estar atrasada. Olhou para o relógio, grande, com o rato Mickey no mostrador, e percebeu, já era tarde. Normalmente saíam de casa mais cedo. Ele chamou o avô e a avó pelo nome. Ninguém respondeu. O silêncio era opressor. Então, ele correu para o quarto deles, descalço no chão frio. Aí, segundo ele, encontrou ambos deitados na cama. Os corpos e a roupa de cama estavam ensanguentados. Devido à sua idade, o neto não compreendeu que algo terrível tinha acontecido. Ele reparou no sangue, escuro, pegajoso. Foi a isso que ele se referiu com a palavra derreteram, sem entender que se tratava de uma hemorragia fatal. Na sua imaginação infantil, as pessoas não morrem, desaparecem, transformam-se noutra coisa. Damien percebeu que algo estava errado, por isso decidiu pegar num lenço de papel, da caixa na mesinha de cabeceira, e tentou limpar o sangue do avô. Mas era demasiado. O lenço ficou encharcado, rasgou-se. Ele apenas se sujou a si mesmo, as mãos, a t-shirt, as calças. Depois disso, o menino de 4 anos percebeu que precisava da ajuda de adultos, por isso tentou ligar para os serviços de emergência. A avó, o avô e a mãe sempre lhe ensinaram a ligar para o 911 se algo de mal acontecesse. Mostraram-lhe muitas vezes como fazer, marcar 3 números, esperar pela resposta. Agora, isso deveria ajudar a criança. No entanto, quando ele marcou o número no telefone, um aparelho fixo antigo na cozinha com um longo fio em espiral, não ouviu som nenhum. Havia silêncio na linha. Morta. Mais tarde, durante a investigação, descobriu-se que os fios tinham sido cortados, com um alicate, cuidadosamente, junto à base. A criança não sabia usar o telemóvel que a família tinha. O aparelho estava carregado no quarto, mas Damien não sabia como desbloqueá-lo. Por isso, decidiu ir procurar ajuda no único lugar onde conhecia bem toda a gente. Para uma criança de 4 anos, esse lugar era o jardim de infância. Damien saiu de casa e foi sozinho para lá. Tinha de caminhar cerca de 1 quilômetro, pela berma da estrada, passando pelos campos. A criança nunca tinha ido a pé, mas como já tinha ido de carro com os avós quase todos os dias, lembrava-se da localização aproximada. Primeiro em frente, depois à direita no velho carvalho, mais um pouco, e o edifício amarelo do jardim de infância. Depois de Damien chegar e entrar, atraiu imediatamente a atenção das educadoras pela sua aparição súbita e solitária e pelo seu aspecto desgrenhado. Uma das mulheres deu um grito. O sangue na roupa ainda estava úmido em alguns sítios. O criminoso que veio matar Jack e Linda queria certificar-se de que eles não teriam qualquer hipótese de sobreviver e pedir ajuda. Atirou na cabeça, morte praticamente garantida. O criminoso evitou resistência, cortou os fios do telefone, mas não tocou na criança. Ou não sabia da sua existência, ou poupou-o conscientemente. Esta questão nunca foi respondida.
Na história do menino de 4 anos, os detetives notaram algumas inconsistências. Durante a inspeção da área da fazenda, foi encontrada uma grande quantidade de sangue, inclusive nos corredores e na entrada do quarto da criança. Gotas, salpicos, a trajetória indicava que alguém passou pela porta do quarto da criança após os disparos. Naturalmente, devido à sua idade e à sua compreensão incompleta do que estava acontecendo, ele poderia não ter relatado a sequência completa, esquecendo ou omitindo algo, mas isso era de importância crítica para a investigação. Por isso, os detetives decidiram recriar um modelo da fazenda, uma casa de bonecas, uma réplica exata, com móveis e divisões. Utilizaram adereços como bonecas e brinquedos que poderiam despertar em Damon memórias mais importantes. Um psicólogo infantil trabalhou com ele durante 2 dias. A criança participou de bom grado e dedicou-se à reconstrução dos eventos, esclarecendo algumas circunstâncias e recordando melhor a descrição do criminoso que entrou no seu quarto. Ele descreveu-o como uma figura grande, com um macacão verde e uma arma na mão, longa, parecida com um pau. Infelizmente, Damon não conseguiu ver o rosto e não o pôde descrever. Estava demasiado escuro, a figura estava contra a luz. Entretanto, continuaram a procurar o principal suspeito no círculo próximo do casal. Durante estas buscas, dezenas de pessoas foram interrogadas, incluindo parceiros de negócios de Jack e Linda, os seus funcionários, o cozinheiro da pizzaria, o mecânico da garagem, parentes, vizinhos e amigos. Os investigadores notaram que o nome do filho mais novo do falecido, do primeiro casamento, Greg, que já tinha sido considerado suspeito, surgia com demasiada frequência. 3 pessoas diferentes mencionaram-no independentemente umas das outras. Um dos vizinhos até contou que Greg lhe tinha perguntado recentemente onde poderia comprar uma pistola. Perguntou como quem não quer a coisa, numa conversa junto à cerca. Isso pareceu suspeito. Rapidamente descobriram que Greg tinha sérios problemas financeiros. Por causa disso, até perdeu a casa, pois já não conseguia pagar o aluguer. Nos últimos 3 meses, vivia com a namorada. O senhorio estava a preparar os documentos de despejo de Greg depois de o pagamento estar atrasado vários meses. A última notificação chegou em janeiro. Greg tentou obter ajuda do seu pai abastado, mas os seus pedidos foram recebidos com frieza. Jack recusou. Na opinião do círculo próximo dos Myers, isso não se devia à ganância do pai, mas sim ao desejo de incutir no filho independência e responsabilidade. O seu filho de 25 anos era demasiado infantil e não conseguia lidar com as tarefas adultas mais simples. Não conseguia manter-se num emprego por muito tempo. No máximo 3 meses. Depois, algo corria mal. Gastava facilmente todo o dinheiro, incluindo em álcool e substâncias ilícitas. Certa vez, Jack encontrou marihuana com ele. Teve uma conversa séria. Jack não queria ajudá-lo, até ver no filho um homem consciente, que se tinha corrigido e endireitado. Para todos, era óbvio que Greg não conseguiria resolver rapidamente suas dificuldades financeiras enquanto os pais não tinham problemas de dinheiro. Suspeitou-se de um motivo financeiro para o crime. Poderia parecer estranho que o dinheiro não tivesse desaparecido da casa do casal assassinado, mas esse não era o objetivo principal do assassino. O que estava na casa, ele receberia de qualquer forma, como herança do pai. O que lhe interessava principalmente era a própria casa, a fazenda, a terra, o negócio. De qualquer forma, para ligar o suspeito ao crime, eram necessárias mais provas. Começaram a procurar objetos desaparecidos do local do crime. O interesse principal era uma espingarda de calibre 12, que era a arma do crime. Curiosamente, a família Myers nunca teve uma arma desse calibre. Jack tinha uma carabina de calibre 22 para caçar, mas esta estava no seu lugar,
intacta. Os polícias interessaram-se por Greg, por isso decidiram avaliar a distância que ele percorreu de sua casa para o trabalho naquele dia fatídico. Pegaram no mapa, traçaram o percurso. Descobriram que a fazenda dos seus pais ficava exatamente no caminho, literalmente a 3 minutos de desvio da estrada principal. A sua namorada confirmou que ele saiu de casa por volta das 4 da manhã. Ela acordou quando a porta bateu. Olhou para o relógio, 3h58. A cronologia reconstruída dos eventos mostrava que o rapaz poderia muito bem ter passado pela casa do pai a caminho, matado ele e a madrasta a tiro e chegado a tempo ao trabalho. A folha de ponto mostrava que ele tinha picado às 5h47. Mas o rapaz claramente não teve oportunidade de ir a mais nenhum lugar para se livrar das coisas. A julgar pela folha de ponto, ele só poderia ter uma pequena janela de tempo, no máximo 1 hora, e poderia ter usado um local no seu caminho. Não poderia ter se desviado muito do percurso. Após cerca de 1 semana de análise cuidadosa de todas as direções possíveis, os detetives prestaram atenção ao rio Steel Creek, localizado a cerca de 5 km da fazenda. Ficava exatamente no caminho que Greg teria de percorrer após cometer o duplo homicídio. A ponte sobre o rio, velha, de madeira, rangente. As águas rasas do rio não pareciam um bom lugar para se livrar de provas, pois a água ali era demasiado calma e pouco profunda. A corrente era lenta, o fundo era visível. Apesar disso, decidiram verificar essa área. Os mergulhadores entraram na água de manhã. Para a grande surpresa dos investigadores, nas águas rasas, diretamente sobre o vão da ponte, foi encontrada uma espingarda de calibre 12. Estava no fundo, parcialmente coberta de lodo. A perícia balística posterior confirmou que os projéteis foram, com alta probabilidade, disparados daquela arma. Havia correspondência de micro-riscos nas balas. Era difícil dizer com mais precisão, pois não foram encontrados os cartuchos. O criminoso levou-os do local do crime. Recolheu-os cuidadosamente, sem deixar nenhum para trás. Além disso, o número de série na superfície do metal tinha sido raspado, o que causou dificuldades adicionais, pois tornou-se mais difícil identificar o proprietário. O número foi removido com uma lima, profundamente. No entanto, não foi preciso um esforço incrível para restaurar o número. Os peritos criminais usaram corrosão ácida, um método que revela os vestígios profundos dos números gravados. Os dados foram recuperados em 2 dias, e uma verificação na base de dados permitiu localizar o antigo proprietário da espingarda. Descobriu-se que a espingarda tinha sido vendida pelo antigo proprietário apenas alguns dias antes da tragédia com a família Myers, a 23 de março, 4 dias antes do assassinato. Os polícias dirigiram-se à casa onde vivia o casal que anteriormente possuía a arma. Uma pequena casa nos arredores, com uma varanda. A mulher que realizou a transação declarou sem hesitação que sabia quem a tinha comprado. Ela até anotou o nome e os dados dele num bloco de notas, um hábito da velha guarda, registrar tudo. Quando a mulher o mostrou aos polícias, estava lá escrito Greg Myers, que era precisamente o principal suspeito neste caso. O endereço, o número de telefone, tudo coincidia. Além disso, ele tinha exatamente a mesma carrinha que a vizinha viu por volta da hora do assassinato. Uma Dodge Ram azul escura de 96. A vizinha não se enganou. Na penumbra da manhã, o azul podia de fato parecer verde. Apesar da preparação cuidadosa, o jovem deixou passar alguns detalhes que agora o ligavam ao duplo homicídio. As suspeitas mais alarmantes confirmavam-se. O homem que matou Jack e Linda a tiro poderia de fato ser o filho do homem. Tudo isto foi um novo golpe para todos os Myers e os seus entes queridos. Compreender como o duplo homicídio beneficiaria Greg não foi difícil.
O seu pai tinha uma apólice de seguro de $250 mil, cujo beneficiário era o seu filho. Em caso de morte de Jack e Linda, ele poderia herdar a fazenda, o negócio e todos os bens, resolvendo automaticamente todos os seus problemas financeiros. Isso deu ao principal suspeito um motivo forte e à polícia uma razão para mais uma reunião na sala de interrogatórios. Desta vez, os detetives foram mais diretos, sem rodeios. O que lhes interessava principalmente era o testamento, a herança e os problemas financeiros do rapaz. Greg negou a culpa. Olhava em frente, sem pestanejar, a voz firme. E naquele momento, os investigadores tinham apenas provas circunstanciais. Como queriam apresentar uma acusação de homicídio em primeiro grau, precisavam de algo mais substancial, ou de uma confissão. Sem provas diretas, seria difícil provar a sua culpa em tribunal. O provável assassino foi novamente libertado. Ele saiu da esquadra, entrou na sua carrinha e foi-se embora. Depois, os detetives voltaram ao mesmo local onde a espingarda foi encontrada e decidiram agora inspecionar a área circundante mais cuidadosamente, na esperança de que, para além da arma de fogo, o criminoso se tivesse livrado de outras provas ali. Vasculharam a margem, os matagais, cada arbusto. A cerca de 1 quilômetro rio abaixo, foi encontrado um saco grande num arbusto, um saco do lixo preto, atado com um nó. Estava bem atado, pendurado num ramo de salgueiro, parcialmente submerso na água, e dentro havia vários objetos. Quando os retiraram, os polícias perceberam imediatamente que estavam relacionados com o duplo homicídio, principalmente porque dentro estava um macacão verde, de trabalho, de tecido grosso, correspondendo à descrição de Damon. Tinha manchas escuras, sangue seco. No saco encontraram cartuchos de calibre 12, 2 unidades, de latão. A perícia balística posterior confirmou que todos tinham sido disparados da espingarda encontrada no rio. A correspondência era absoluta. Além disso, lá dentro estavam uns sapatos 2 números mais pequenos que os de Greg, número 39, umas sapatilhas Nike velhas. Eram os mesmos sapatos que deixaram as pegadas no local do crime. O padrão da sola coincidia perfeitamente, cada ranhura, cada desgaste. A prova mais valiosa foram as luvas de látex, médicas, finas, azuladas. Na sua superfície externa, não foi possível encontrar quaisquer vestígios, mas os peritos criminais começaram a investigar a superfície interna. Trabalharam ao microscópio, milímetro a milímetro. No dedo indicador da mão direita, encontraram algo curioso, um vestígio que se assemelhava a uma impressão digital parcial, incompleta, mas suficiente para a identificação. A perícia dactiloscópica confirmou que este vestígio pertencia a Greg Myers. Uma correspondência de 12 pontos, mais do que suficiente para um tribunal. Assim, os polícias conseguiram ligar todos os componentes encontrados. Agora, tinham nas suas mãos o verdadeiro assassino. Com base nos dados recolhidos, ele foi acusado de 2 homicídios em primeiro grau e detido. Greg foi preso de madrugada em casa da sua namorada. Ele não resistiu. Permaneceu em silêncio durante todo o caminho até a esquadra. As audiências do caso de Jack e Linda foram marcadas para abril de 2004. 1 ano foi necessário para preparar o julgamento. Apesar das provas irrefutáveis, Greg ainda não admitia a culpa. Olhava para a parede, respondia monossilabicamente. Não conseguiram fazê-lo confessar, apesar dos longos interrogatórios e de todos os truques dos detetives. No entanto, o procurador estava confiante na vitória. O caso era sólido. As audiências começaram. A sala de tribunal encheu-se com membros das famílias de Jack e Linda,
parentes, amigos, vizinhos. Alguns ainda não queriam acreditar no que tinha acontecido, pois lembravam-se de Greg como uma pessoa que se sentava com os outros à mesa da família. Ele parecia ser um filho amoroso e uma pessoa decente. Agora, ele tinha-os reunido a todos no tribunal. Todos notaram que o réu não mostrava o menor remorso. Sentava-se com uma expressão de pedra. Os parentes, em particular Amber, tentavam captar o seu olhar. Ela olhava para ele fixamente, mas ele nunca olhou para ninguém dos presentes. Mesmo quando as acusações foram lidas, ele olhava para o chão. O advogado tentou refutar as alegações da acusação, apontando a natureza circunstancial da maioria das provas e a diferença no tamanho dos sapatos. Construiu a defesa com base no facto de que Greg fisicamente não poderia calçar sapatos do número 39. No entanto, a base da acusação era demasiado sólida. Mesmo descartando todas as provas circunstanciais, havia provas irrefutáveis. O procurador sublinhou o quão cuidadosamente o criminoso se preparou para o assassinato. Até usou sapatos 2 números mais pequenos, enchendo as pontas para ficarem justos. No entanto, ele não conseguiu desviar completamente as suspeitas de si. Havia muitas testemunhas que viram a situação precária de Greg, os desentendimentos com o pai e a madrasta. 7 pessoas testemunharam, e os resultados das perícias confirmaram estas suspeitas. A versão coesa da acusação conseguiu convencer o júri. A 27 de abril de 2004, eles precisaram de algumas horas para declarar Greg Myers culpado em 2 acusações de homicídio em primeiro grau. 3 horas e 40 minutos de deliberação. O tribunal sentenciou o criminoso a 2 penas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Quando a sentença foi lida, reinou o silêncio na sala. Curiosamente, mesmo depois disto, alguns membros da família Myers recusaram-se a acreditar que ele pudesse ter cometido o crime. Eles achavam que alguém o tinha incriminado, provas demasiado convenientes, tudo encontrado demasiado depressa. Greg ainda está atrás das grades. O seu advogado apresentou vários recursos, mas todos foram rejeitados. O último foi em 2012. Apesar de a história de Greg Myers em liberdade terminada, os pesadelos de Damon continuaram. Segundo os familiares, o menino sofreu durante muitos anos de pesadelos relacionados com o monstro verde. Acordava a gritar, encharcado de suor. Só quando a criança cresceu, por volta dos 14 anos, é que eles passaram. Com a idade, ele percebeu o quão injusto foi o ato de Greg. Percebeu que o monstro era uma pessoa real. O menino lembrava-se de Jack e Linda como avós amorosos, que de modo algum mereciam tal destino. Ele guardava suas fotografias, o velho boné de beisebol do avô, o livro de receitas da avó. Quando o alvoroço em torno do duplo homicídio acalmou, Damon conseguiu reunir-se com a sua mãe. Como Amber tinha planejado antes da tragédia, o filho mudou-se para a casa dela e começou a frequentar um novo jardim de infância. Outra cidade, outras pessoas. Gradualmente todos se recuperaram. Amber terminou a faculdade, encontrou um bom emprego. Mais tarde, em entrevistas, um Damon já adulto declarou repetidamente que sentia ser seu dever tornar-se uma continuação dos seus avós, que investiram as suas forças nele. Ele queria tornar-se uma pessoa decente e o orgulho da sua família, justificar a fé que tinham nele. Damon cresceu, trabalha como pintor e mudou-se para uma cidade vizinha, onde começou uma nova vida do zero. Ele tem agora sua própria família. A fazenda foi vendida. Ninguém queria viver lá depois de tudo o que aconteceu. Esteve vazia durante 2 anos, até que apareceu um comprador de outro estado.